coisa nós devemos ter consciência e temos que aprender é o seguinte. Nós somos cristãos pela vontade de Deus. Amém? Amém. Como diz o canto que o nosso irmão Rui fez, não por nós próprios, mas por aquele que está em nós. E na verdade assim é. Na verdade assim é. Não por nós próprios, mas por aquele que está em nós. Eu queria dar os bons dias a quem ainda não estava. Bom dia. E queria então partilhar convosco esta conversa que eu tive, que começou na sexta-feira e vai acabar hoje, depois do culto. Mas ela vai ficar guardada nos nossos corações. Muito me tenho questionado acerca do novo nascimento, portanto, aquilo que Nicodemos fez, é isso que nós também devemos fazer para conseguirmos entender o que é nascer de novo. E cada vez mais eu tomo consciência de que a igreja precisa de nascer de novo. Não é uma coisa de ontem nem de anteontem, é uma coisa para os dias de hoje. E veja bem a que ponto Deus foi que me veio mostrar porque é que nós fazemos, porque é que nós nos abstemos de certas e determinadas coisas a partir do momento em que nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso é que eu digo que quando alguém é liberto do vício, ele não é liberto por mérito próprio. Ele é liberto pela consciência de que nele está a ser gerado alguma coisa. Minha esposa, quando engravidou, eu fumava, ela fumava, e a primeira coisa que ela fez ao engravidar foi deixar de fumar. Eu digo assim, caramba, mas porquê é que Deus está a buscar estas ilustrações? Eu estou tão feliz. Porque, na verdade, nós vamos ver refletida a nossa vida enquanto cristãos. E vamos entender as coisas que acontecem a nós de uma forma prática. Não é de uma forma baseada na Bíblia, mas de uma forma prática, na vida. Ok? Porque se a Bíblia não saltar para dentro de nós e ela não sair de nós para a vida, de nada nos serve. É mais um livro. Mas na verdade, esta manhã, vocês ouvem bem, na verdade, esta manhã, subiu ao meu coração isto. Como é bonito o tomar da consciência de que quando nós abraçamos a fé em Deus, há um processo que começa aí. E na nossa conversa no carro, veio ao meu coração a escritura de João 1. Que aquilo que é gerado em nós, não é gerado pela vontade da carne, não é gerado pela vontade do sangue, não é gerado pela vontade do varão, mas é pela vontade de Deus. Ou seja, aquilo que começa a acontecer em nós, irmãos, se nós não entendermos estas coisas, nós não vamos entender milagres, nós não vamos entender libertação, nós não vamos entender salvação, nós não vamos entender vida eterna. E andamos à toa e andamos a aceitar tudo o que se nos diz. Assim como as crianças aceitavam que o menino Jesus vinha pela ou que o Pai Natal vinha pela chaminé, que os bebés vinham de cegonha. E as crianças acreditavam que os bebés vinham de cegonha. Sabe que ainda há cristãos que vivem dessa forma? Não entendem as coisas. E é curioso que um dos trabalhos do Espírito Santo é trazer-nos capacidade para entender as coisas. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom. E é pela fé que nós entendemos os milagres de Deus. Pela fé entendemos que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Porque se não for por fé, não existe a nossa capacidade de compreendermos, de entendermos como é que isso aconteceu. Então a fé nos dá entendimento. E esse é um dom de Deus. E tudo começou por aí. E entretanto Deus me levou, ainda no carro, penso que partilhámos isso acerca de Maria e de Jesus. Não foi Saltina, penso que partilhámos isso. E entretanto eu comecei a questionar, mas espera lá, eu tenho que entender a obra do Espírito. Tenho que entender a obra do Espírito, porque senão eu não vou ter discernimento. Porque o discernimento vem do entendimento pleno. Eu só posso discernir que espírito é que está na pessoa pelo entendimento da sua maneira de viver. Eu entendo a razão da vida dela, então eu sei qual é o espírito que opera nela para fazer aquilo. E então veio a mim Maria. E Deus me começa a falar por Maria. E eu queria que os irmãos abrissem Mateus no capítulo 1. E nós hoje vamos entender, vamos partilhar a ceia num espírito novo, num espírito diferente.
em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, não houve relação sexual, não se tinham deitado um com o outro, então Maria foi levada a deitar-se com Deus. Numa pintura diferente, ela foi levada a deitar-se com Deus. E depois dela se ter deitado com Deus, ela foi cheia pelo Espírito Santo. Foi ou não foi? Ela teve que ser cheia do Espírito para que então alguma coisa acontecesse. E eu comecei a questionar, espera lá, então o verdadeiro cristão começa a ser formado em mim pela obra do Espírito. Eu não sou cristão porque aceito Cristo. Não. Daí até Cristo ser formado em mim demora muito tempo. É um grande processo. Há muitas pessoas que dizem que eu aceitei que Jesus como Senhor e Salvador, eu sou um filho de Deus. É mentira, irmão. A Bíblia em nada nos mostra isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, para sintetizar, que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos. Não são. E então a Bíblia aqui diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É ou não é? É. O que é isto, irmão? Diga comigo: fruto do Espírito. Diga, fruto do Espírito. Ouça uma coisa: há muitas pessoas que ainda continuam a bater na mesma tecla, falando dos frutos do Espírito. É uma grandíssima mentira. O Espírito não dá frutos. O Espírito dá um fruto. Escute, o Espírito Santo dá um só fruto. Se você me mostrar na Bíblia que o Espírito Santo dá mais que um fruto, eu rendo-me à sua fé. A Bíblia não fala de frutos do Espírito. A Bíblia fala do Espírito como um só. E o seu fruto como um só. E então diz, se começa a tornar mais simples de compreender todo o mistério da vida. Deus só quer ver em nós um fruto. Ouça uma coisa: Deus só quer ver em nós um fruto. É o fruto do Espírito. E a revelação é esta. Então qual é o fruto do Espírito que Deus espera em nós? É Cristo formado em nós. E eu comecei a achar isto tão bonito. Mas depois logo outras questões se levantam, porque nós começamos a lutar com a Bíblia, e não é para contradizer a Bíblia, é para que a Bíblia nos dê resposta. Então, mas se o fruto é só um, mas porquê é que ele fala de amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade? Isso não são frutos? Não, isso é um só fruto. Porque isso é a obra do Espírito em nós. E então eu fui levado a pensar o seguinte, irmãos. Quando uma mulher é engravida, para nós entendermos, quando uma mulher engravida, desde a concepção até ao dar à luz, há um processo de desenvolvimento. Há ou não há? A primeira ecografia que você tira, minha irmã, o que é que aparece lá? Apenas um embrião. Aparece lá apenas um embrião para dizer: alô, alguma coisa está a acontecer. Mas você não vê membros. Mas você vê fruto da vida que está lá. Você vê o embrião a pulsar? Já. Mas você vê mãos? Não. Você vê pernas? Não. Você vê olhos? Não. Você vê nariz? Não. Você vê sexo? Não. Então não queira você também ver a complexidade do fruto do Espírito de um dia para o outro. Há tantas coisas que se desenvolvem em nós como obra do Espírito. Quando a Bíblia fala no fruto do Espírito, diz o que compõe esse fruto, mas ele é um só fruto. Assim como nós somos um só corpo e somos compostos por tantos membros e por tantas células, e nós não vislumbramos os membros logo no momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Isso era um passo de mágica. Pronto, aceitar Jesus. És um cristão. Não, irmão.
És um filho de Deus. Não, irmão. Deus te deu o poder de ser feito. Pelo enchimento do Espírito. A obra dele, a obra exterior do Espírito é levar-nos a convencer-nos da necessidade que nós temos. Para sermos uma nova criação, nós temos que ser tomados dele, para depois podermos dar à luz alguém que ele quer que seja dado à luz através de nós.